Graça e paz, a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos nós para mais um devocional diário, o alimento diário da palavra de Deus. Finalizamos sempre com uma oração, então continue aí conosco, ok? Mas antes de lermos a palavra de Deus, eu já peço a vocês que deixem aí o seu joinha, o seu like, né? E também, se você ainda não é inscrito no meu canal, você vai lá também, se inscreva, compartilhe com outras pessoas, é a palavra de Deus. Então, se você estiver compartilhando e deixando o seu joinha, você está sendo um missionário, ajudando que essa palavra, a palavra de Deus, alcance outras pessoas, ok? Então, Deus te abençoe por isso, ok? Já deu aí o seu joinha? Então, agora vamos lá na palavra do Senhor. Hoje no devocional diário, nós estamos meditando aqui no livro de 2º livro de Reis, capítulo 4. É uma mensagem, é uma palavra bastante conhecida no meio cristão, e se você não é cristã, chegou aqui pela primeira vez, o Senhor, através dessa palavra, desse relato aqui que aconteceu aqui com uma viúva, e que um profeta aumenta o azeite dessa viúva, e é algo que você também possa estar passando, e Deus daqui vai nos dar algum ensinamento, né, através dessa palavra. Então vamos lá? Olha, segundo o livro de Reis, capítulo 4, Eliseu aumenta o azeite da viúva. E era uma mulher das mulheres dos filhos, quer dizer, dos discípulos dos profetas. Clamou Eliseu, dizendo: meu marido, o teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em sua casa. E ela disse: tua serva não tem nada há em casa senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Entra na casa, fecha a porta sobre ti e seus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos vazios, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele e foi, fechou a porta sobre si e os seus filhos, e eles lhe traziam os vasos e ela enchia. E sucedeu que, cheio todos os vasos, disse o seu filho: traze-me ainda um vaso. Porém ele disse: não tem mais nenhum. Então o azeite cessou. Então veio ela e fez saber o homem de Deus, e disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, tu e os teus filhos, e vivei com o resto. Oh, que coisa linda! Aqui nós vemos um grande milagre. O milagre de uma provisão de alguém que não tinha nada. O milagre de uma viúva que tinha perdido seu marido e tinha 2 filhos e tinha uma grande dívida para ser paga. E essa dívida, os credores não quis saber se ela era viúva, se o marido tinha morrido ou não, mas foi cobrar a dívida. E já que não tinha como pagar, era de costume então pegar os filhos para ser escravos. Então eles iam ameaçaram de levar os filhos como escravo para pagar a dívida do marido morto. E ela vai a Eliseu. Eliseu é o profeta. E quando chega lá o profeta, porque o marido dela era um dos discípulos desse profeta. E temia ao Senhor, porque é interessante que aqui ela pode dizer, ela vai ao profeta e diz: ó, meu marido morreu. E tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Daí já é uma lição muito bonita, muito boa, interessante, que essa mulher, ela pôde chegar na presença do profeta e dizer para o profeta: tu sabes que o meu marido temia ao Senhor. Quer dizer, temia ao Deus Todo-Poderoso. Agora veio os credores para levar os meus filhos por causa dessa dívida.
E aí, interessante que nós podemos dizer que nessa época o profeta era aquele que era ungido por Deus para ele falar pelo povo. Então era Deus usava os profetas para falar algo para o povo. Então seria o representante de Deus na terra para falar, para orientar o povo. Então, aqui nós podemos dizer que você também, hoje, você pode dizer que no meio dessa situação, ou quando você estiver passando uma situação como essa mulher, ela não tinha nada, ela estava aterrorizada porque ela tinha somente uma coisa, uma dívida a ser paga. Quem é essa mulher? Era a esposa de um homem que temia o Senhor. Ela diz aqui. Agora, como estava a vida dessa mulher? Ela estava sem flores, sem primavera, sem nada. Estava na prova. Na prova porque, além de ser viúva, que isso já era algo, né, muito... nessa época, uma viúva, ela não tinha nem como se manter. E os filhos que parece aqui eram menores. E ela estava sem condição nenhuma, ela estava realmente diante de uma situação de grande assolação, de grande desgraça, porque era uma dívida alta. E primeiro ela estava de luto, o marido dela tinha morrido, então ela estava ainda com a dor do luto. E aí chega o credor à porta e ameaça para levar os filhos escravos. Detalhe, ameaçou de levar os filhos. O inimigo ameaçou de levar os filhos. Nós podemos trazer isso para os nossos dias atuais e quando, no meio de alguma dificuldade, de um problema, de uma grande assolação, o Satanás ou o inimigo, ele tenta ameaçar de tocar nos seus filhos, ameaçar de tocar na sua casa, mas é só uma ameaça. Não esqueça que é só uma ameaça. E a aprovação dela foi o quê? Qual foi o seu limite? Ela vai procurar aquele que pode socorrer. Ela vai procurar o profeta, ela vai procurar o homem de Deus. Ela vai procurar alguém que poderia, aqui nesse instante, aqui nesse momento, Eliseu estava representando o próprio Deus, porque o profeta era um representante de Deus na terra que tinha a palavra profética para o povo. Então hoje você não precisa sair procurando, eu preciso de um profeta para resolver a minha situação. Você tem a palavra de Deus e você tem o próprio Deus para você procurar o que? Socorro nele. E diz que eles não... E aí o Eliseu diz assim para ela, o que você... Declara o que você tem na tua casa. E ela disse, não tenho nada. Mas ela diz, não tenho nada, e depois ela diz, apenas uma botija de azeite. Quer dizer, ela tinha a solução em casa, ela tinha o que precisava para Deus dali fazer o milagre, mas os olhos dela estavam tão postos na desgraça, os olhos dela estavam tão postos na dificuldade, no que o inimigo já tinha prometido, eu venho buscar os seus filhos para ser escravo. Então ela estava tão desesperada, tão aterrorizada, que ela disse, não, eu não tenho nada. Talvez você hoje esteja assim, no meio de uma desgraça, no meio de uma dificuldade, no meio de você olhar a sua família, dívidas ou inimigos dizendo, agora eu pego o seu filho, agora eu pego a sua filha, agora eu pego a sua casa, o seu marido, para se tornar escravos. Escravo o quê? Escravo da droga, escravo do pecado, escravo talvez, né, de prostituição, ou escravo de quantos vícios, escravo de uma vida promíscua. Mas foi uma ameaça. E no meio dessa ameaça, que não era uma mentira, que isso poderia acontecer, ela não para, ela corre e vai buscar socorro em Deus. Então, o que nós temos que fazer numa hora dessa de angústia, de buscar refúgio no Senhor. Sabe por quê? Porque o Salmo 46, versículo 2 diz, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Então ela estava angustiada, ela lembrou, não,
Eu tenho Deus, como diz o Salmo 46:2, olha, Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. E o Salmo 146:5 também diz a parte B, feliz é aquele cuja sua esperança está no Senhor. Então ela teve um momento de esperança. Qual foi a esperança? Eu vou buscar o Senhor, que é o meu refúgio. Então vai ter alguma solução, eu vou lá. E ela foi buscar o profeta. E o profeta pergunta: o que você tem em sua casa? Como está a sua casa, os seus olhos? Será que está como ela? Não tenho nada. Quer dizer, está sem nada. O versículo 2 desse capítulo aqui de 2 Reis 4 diz que ela diz: não tem nada. Eu não tenho nada. Apenas uma botija de azeite. E aquilo dali já era tudo. Talvez você diga: eu não tenho nada, mas eu tenho um pouquinho de azeite. Sabe o que é o azeite? É o Espírito Santo de Deus na tua casa, na sua vida. Não acabou, não cessou, ainda tem um pouco. Então, se ainda tem essa fé, essa certeza que o Espírito Santo, ele vai agir, o Deus do céu está presente, você tem tudo. Aí o profeta diz assim: ah, é? Então você vai pegar e você vai para a vizinhança e vai procurar emprestado vários vasos vazios para serem cheios de azeite. Entende o que o Senhor estava fazendo? E ela poderia assim falar: mas como que eu vou fazer isso? Para que eu vou pegar? Ela não questionou nada, ela obedeceu. Na obediência houve o que? O milagre. Essa mulher, ela somente obedeceu o que o Senhor tinha falado, o que o próprio Deus mandou que ela fizesse, porque ela obedeceu a voz do Senhor através do comando do profeta Eliseu. Ela vai e ela pega todas as vasilhas. Então imagine ela buscando as vasilhas, né? Interessante que ela poderia, quando os credores chegou à casa dela, quando eles chegaram, ela podia sair desesperada, com o cabelo, puxando o cabelo: socorro, meus filhos, não, o que eu vou fazer, tal. Mas ela não fez isso. Ela sabia que não adiantava ela se lamentar para vizinhos. Ela sabia que não adiantava se lamentar no YouTube, no Instagram da vida ou no Facebook da vida. Talvez numa hora de necessidade, quantas pessoas correm é tudo. Vai lamentar dentro de um canal aí, né, de YouTube ou sei lá o quê, para simplesmente falar as suas mágoas, ou para vizinho, para quem não pode fazer nada. Mas ela falou: não, eu vou ao meu Deus, eu vou procurar o profeta. E ali, olha a autoridade que ela pôde dizer: meu marido, tu sabes que meu marido servia ao Senhor. Então, aqueles que servem o Senhor, mesmo depois de morto, Deus não deixa desamparado. Ele servia ao Senhor, então Deus ali teve misericórdia e ela vai. E ela obedece, mesmo sabendo: não tenho nada, né? Não tem nada, mas tinha um pouquinho de azeite. E ela procura esses vasilhas vazias. E interessante que o profeta diz assim, no versículo: então entra, fecha a porta sobre si e sobre os teus filhos e deita azeite. Então a primeira coisa foi: fecha as brechas. Entra na sua casa, vai para o teu quarto, fecha a porta. Sabe o que pode ser essa fechar a porta? Fecha as brechas. Não deixa nada aberto para o inimigo entrar, não. Vai para o esconderijo do Altíssimo, para a sombra do Onipotente, que você pode se refugiar. Foi a palavra, né, de ontem. Então, fecha a porta do seu quarto, entra com seu filho e deita azeite. Eu creio que a primeira mensagem espiritual foi: entra no teu quarto, ore. E esse deitar azeite é o quê? Deixa que os vasos de vocês que estão vazios, que são vocês, que é a nossa vida, se encha primeiro desse azeite. Quando esse azeite estiver enchido, que é o Espírito Santo de Deus na sua vida, aí você começa a ver o milagre. Então ela vai e faz realmente tudo que o profeta pediu. E ali ela começa a encher de azeite. E nada do azeite acabar. E ela enchia as vasilhas e enchia 1, 2, 3, 4. Desculpa, eu não sei quantas vasilhas ela
teve condição de pegar emprestado, mas eu penso que foram muitas. E quantas ali vinha e o azeite não acabava. O azeite da botija não acabava, não acabou nunca. E ficou ali, não acabava nunca, até que a última vasilha. Aí ela fala ao seu filho, traz mais vasilha. Mãe, acabou, não tem mais vasilhas para serem enchidos com azeite do Senhor. Então, se tivesse ali milhares, os milhares foram cheias, e porque não ia acabar, porque as vasilhas eram cheias, mas era um azeite do milagre que o Senhor estava fazendo. E quando não tinha mais a vasilhas, então cessou a provisão do alto. Interessante que olha a obediência dessa mulher. Ela podia pegar esse azeite, sair vendendo, fazer o que for, mas ela volta ao profeta e diz, Senhor, eu fiz como o Senhor mandou. E agora? E o profeta fala, então, você vai, vende, né? Aqui o versículo 7, vai, vende o azeite, paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Sabe o que quer dizer isso? Além dela ter pago a dívida, foi tanto azeite, e azeite antigamente, naquele tempo, era ouro, era, né, tudo, era o azeite para iluminar, azeite para cozinhar, azeite. Então, ela foi ali uma comerciante, eu creio, porque se ela vai vender e vai viver com o resto, ela vai viver o quê? De um comércio. Então foi uma mulher que teve um comércio ali só de azeite. Aleluia! E eu acredito que esse azeite foi o mais puro azeite que tinha, como quando Jesus transformou a água em vinho, que foi o melhor vinho. Eu tenho certeza que aqui também o Senhor fez com que fosse o melhor azeite, o mais puro, e aquilo ali ela viveu com o resto, com seus filhos. Quer dizer, teve provisão não só para pagar a dívida, mas para a vida dela toda, com seus filhos. E que essa passagem hoje sirva de exemplo para nós, no meio de uma angústia, no meio de uma dificuldade, no meio de quando o inimigo diz, não tem mais jeito, seu filho está nas minhas mãos, eu só vou vir buscar, que será escravo. E aí você está pensando, meu filho já está escravo das drogas, ou escravo de uma enfermidade, ou escravo de uma vida, né, pecaminosa, uma vida de desobediência, ou filho, ou filha, ou meu marido já está na mão da prostituta, né? Ou está na vida de adultério, eu não vejo saída. O que você tem em casa? O que você tem na sua vida? Se você não tem, vai buscar um pouco do azeite. Não, eu não tenho. Tem sim. Tem, porque quando a gente busca, Ele não nos deixa só. Ele, como diz aqui, o Senhor é nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, não é? Salmo 46 diz isso, não vamos temer que a terra se mude e para o meio dos mares e blá, 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 e que haja guerra, que haja desolação. O Senhor é a sua força, o Senhor é o seu refúgio, Ele é a provisão. Ele aqui proveu essa mulher financeiramente, mas Ele também provê a sua vida ou a sua casa espiritualmente. E também financeiramente, porque quando você ora, você pode dizer, Senhor, como aquele azeite daquela mulher, daquela viúva, ela não cessou, Senhor, providencia azeite para minhas vasilhas vazias. E Ele faz isso. Então, que o Senhor hoje, que essa nossa devocional de hoje, que o Senhor nos fale mais e mais, como está falando. O Salmo 34, versículo 17 diz que os justos clamam e o Senhor o ouve e os livra de todas as suas angústias. Clame ao Senhor que Ele te livrará, como o Senhor livrou aqui essa viúva dos filhos serem ali escravos. Clame ao Senhor, porque o Salmo 134, 17 diz que o justo clama e o Senhor ouve. O Salmo 34, 19 também diz, os justos são afligidos, né? Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de toda. Então,
O Senhor te livre, o Senhor guarde a nossa vida hoje, nos livrando das aflições, nos livrando do pavor que vem sobre nós, querendo escravizar a nossa casa, a nossa vida, a nossa família. Que você busque como aquela mulher buscou o profeta, busque ao Senhor. Nós vamos orar agora em nome de Jesus. Pai querido, louvado seja o seu nome nesse dia. Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, Tu és aquele, Senhor, que aumentou o azeite daquela viúva e livrou os filhos da escravidão. Senhor, ó Deus, Tu és o mesmo ontem, hoje. Senhor, em nome de Jesus, eu não sei o que essa pessoa, Senhor, que está nos ouvindo agora está passando. Mas se for uma aflição, se for, Senhor, como aquela mulher, uma ameaça, Senhor, que o inimigo vai tocar nos filhos ou na casa, é só uma ameaça, porque Tu és aquele que entra, Senhor, com socorro presente na angústia. Então, em nome de Jesus, nós clamamos agora por cada família, por cada casa, por cada pessoa, Senhor, que ele saiba que Tu és o refúgio, fortaleza, socorro presente na angústia, Senhor, e que Tu estás presente. Senhor, talvez, Senhor, ela não consiga enxergar o que ela tem em casa, o que ele tem, mas eu sei, Senhor, que não é o nada. Eles têm, Senhor, a Tua unção, e com a Tua unção, Senhor, Tu vem de socorro, Pai. Em nome de Jesus, que haja livramento, Senhor. Aumenta, Senhor. Aumenta, Senhor. Aumenta aí, Senhor, aquilo que ela pensa que não é nada, aquilo que ele pensa que não é nada, que haja agora, Senhor, um fluir, e que essas vasilhas vazias, Senhor, estejam cheias, Senhor, cheias do azeite, Senhor. Muitas vasilhas vazias, mas para muito, Senhor, provisão de Deus, Senhor, que Tu enchas, Senhor, da prosperidade para aquele, Senhor, que está, Senhor, precisando, prosperidade mesmo financeira, portas abertas. Haja, Senhor, venha sobre eles a Tua mão poderosa, direcionando, Senhor, em uma porta de emprego, Senhor, ó Deus, de provisões, Senhor, em nome de Jesus, libertações de vida e de filhos e de família. Há poder no nome de Jesus. Senhor, como essa mulher, Senhor, ela pôde dizer, ó Deus, que ela não tinha nada, apenas um pouquinho de azeite, mas ali, Senhor, ela foi para o seu quarto, fechou a porta com seus filhos, Senhor, e eu tenho certeza que foi aquela atitude de deixar tudo lá para fora e entrar, Senhor, no Teu esconderijo, Senhor, e nesse esconderijo ela clamou a Ti, Senhor, e eu sei, Senhor, que Tu deste vitória a essa mulher, e assim Tu darás vitórias em nome de Jesus a cada um que estamos orando hoje. Ah, Senhor, muitas vasilhas para muito azeite que o Senhor multiplicará. Esta, Senhor, é a promessa, Senhor, essa é a palavra profética para o dia de hoje, em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até amanhã, se Deus assim permitir.